boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse programa, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre um prazer enorme estar aqui falando com vocês e você que está aqui no Instagram também. Hoje eu falei, eu quero falar sobre despertar para a vida. Você está levando a vida no automático ou você está realmente curtindo a vida? Saboreando os momentos bons, os que não são bons, o que eu tenho que aprender com isso? Como é que é isso aí para você? Conta para mim. Olha, inclusive, se você quiser falar comigo agora, ao vivo, você pode ligar no 3251 3020. 3251 3020, que eu estou aqui na Madrugada Astral, na TV Astral, Rádio Vibe Mundial, e eu atendo você se você tiver uma pergunta bem interessante ou que você queira fazer alguma pergunta para mim, já vou deixar logo de início. Olá, Vera Lúcia, seja muito bem-vinda. Despertar para a vida. Eu falo isso porque eu não era desperta para a vida. Eu era vítima, eu reclamava, eu não tinha um olhar delicado para a vida. Aliás, um olhar mesmo para a vida. Eu só trabalhava, sempre gostei de estudar sempre estudei muito mesmo. Domingo a minha filha me ligou e eu estava numa imersão de PNL. E ela falou: mamãe, mas você não sai de casa? Toda vez que eu ligo, você está sempre estudando? É assim que você vai passar a vida? Oi, Inês, seja bem-vinda. Olha, não é que eu vou passar a vida, coincidiu desse final de semana, sábado e domingo, das 9 da manhã às 18 horas, eu estar numa imersão de PNL. Foi muito bom. Eu terminei o curso, aliás, né? Com essa última aula, que foi uma imersão mesmo. Então, senti prazer de viver, gente. Eu não sabia o que era isso, agora eu sei, por isso que eu posso falar. Eu só falo aquilo que eu vivenciei. E você aí? Olha, eu vou repetir, se alguém estiver aí querendo falar comigo, pode ligar aqui no DDD 11 3251 3020, que eu estou ao vivo, eu respondo a sua pergunta. E também, se você está no Instagram, você quer mandar uma pergunta aqui, eu também respondo para você. Então, o que é que eu quero falar para você hoje, despertar para a vida, né? Aproveitar a vida. Nós temos momentos bons, claro, os momentos bons a gente adora. Mas e quando não está bom? Vamos ter um olhar diferente para isso? Ao invés de cair, sabe, como uma pessoa contou para mim ontem, eu me arrebentei com essa notícia. Nossa, será que quem é mais importante, você ou a notícia que você recebeu? Tudo bem, eu entendo que às vezes a pessoa está emocionalmente abalada, é muito diferente, mas vamos botar um pouquinho de equilíbrio, vamos botar assim o nosso eu consciente conectado com com o nosso coração. Porque quando você começa a ter um olhar carinhoso para você, quem você é, por que você está aqui, você vai tendo prazer. Prazer de curtir, prazer ao levantar, prazer ao acordar, agradecer esse Deus princípio, que é o princípio de tudo. Nossa, mais uma noite bem dormida. Gente, hoje, incrível, meu horário de acordar é 4 horas da manhã. E hoje era 2:55. Eu acordei, mas acordei assim disposta. Lógico que eu fui deitar 9 horas da noite, né? Eu deito cedo. Por quê? Uma das coisas também prazerosas para mim, que isso é recente, tá? Porque eu sempre acordei às 5 da manhã para dar tempo de fazer minha meditação, fazer minha escrita, que eu estou escrevendo meu segundo livro, e fazer exercícios físicos, para que quando chegar às 9 horas, eu estou pronta para o trabalho. Aí já tomei meu banho, já tomei meu café, já me preparei, me arrumo, me maqueio mesmo ficando em casa, eu me maqueio para mim. Então, assim, uma das coisas muito prazerosas que eu gosto muito de fazer comigo é me cuidar. Sabe?
Passar um sabonete líquido no corpo, sentir o toque do sabonete no corpo, vai despertando em você uma sensação diferente. Sabe, então o que eu vou comer, eu sinto o sabor. Eu não como, não tomo café de pé. Não, minha mesa bonita, minha xicrinha de porcelana, sabe, minha toalhinha linda ali, de linho, bonita, tudo, eu faço tudo bonito para mim, para mim. Eu percebi que isso, eu reclamei por ter levantado às 5h30. Olha, Inês, sabe o que acontece? Eu sempre acordei, meu hábito era 5 horas. Para fazer tudo tranquilo, para não fazer aquela correria, para a hora que eu acordar, antes de abrir os olhos, eu sinto o meu corpo, eu agradeço a Deus e já visualizo o meu dia. Inês, falando nisso, essa semana, né, o lançamento do seu livro aí em Jundiaí. Olha, você está Casa Amigas, numa viagem de confraternização? Casa Amigas, manda um abraço para elas, porque eu participei da palestra que elas deram da Donas Connection. Eu estive com elas, são muito engraçadas, muito incríveis essas mulheres. E não sei se são as mesmas, né? Casa Amigas, é assim mesmo que é o podcast delas. Então, o que acontece? Eu fazia tudo muito correndo. Então, eu comecei a perceber que quanto mais eu corria, parecia que menos tempo eu tinha. A sensação que o tempo passava muito rápido e que eu tinha que fazer as coisas muito rápido. Eu não saboreava. A partir do momento que eu... são outras amigas, tá? A partir do momento em que eu comecei a ter o prazer do banho, a ter o prazer de pôr uma maquiagem no meu rosto, um creme primeiro, claro, eu comecei a perceber os prazeres que eu estava sentindo no corpo. Isso foi aumentando gradativamente, porque aquilo que eu disse, tudo eu fazia correndo, tudo. Chegou uma época que eu comprei tanto curso que eu achava que eu ia dar conta de fazer todos, e não deu, como realmente não deu, acabei perdendo alguns. Então, assim, é aquela afobação que a gente tem, achando que vai dar conta, mas quando você para, respira, sente você fala, nossa, eu estou viva para mim. Então, por exemplo, olha que coisa mais linda, hoje eram 5 horas da manhã, os passarinhos bem te vi na minha janela, porque eu já levanto, eu já abro a minha janela para ventilar, né? Mesmo estando frio. Tem que entrar aquele ar da manhã. Nossa, eu fui presenteada com o cantar de um pássaro. Eu acho incrível, maravilhoso. Se bem que no meu bairro, viver o momento, viver o agora, exatamente, viu, Inês? É tão importante isso. Dá uma sensação de eu existo para mim. É isso que eu sinto. Olá, Diana, seja bem-vinda. Já está de volta. Isso tudo foi favorecendo o meu sentir, o meu agir, o meu caminhar pela vida. Eu falo de mim, mas cada um de vocês tem a sua existência, tem as suas situações, os seus desafios, mas coloque atenção. Como disse a Inês, vamos viver no agora, momento presente. O dia que eu entendi, porque todo mundo fala, a vida é um presente. Mas para mim nunca tinha sido um presente porque eu não tinha parado para sentir. O que é existir? Existir para mim é quando você sente que você está viva, que você pode fazer uma série de coisas, mas mesmo você que de repente está aí com um problema de saúde, é momento de reflexão. É momento de pensar o seguinte, o que essa situação está mostrando para mim agora que eu preciso resolver, que eu preciso aprender. Vamos dizer assim, acho que é mais correto falar o seguinte, o que eu preciso aprender com tudo isto. Então, esse acordar cedo foi uma opção minha. Porque antigamente eu acordava às 8, depois passei às 7, depois passei às 6.
E esta semana, de uma semana para cá, segunda-feira fez uma semana, sim, 4 horas. É interessante porque a nossa mente está limpinha, né? Então, a hora que eu faço uma meditação, eu sinto a energia do meu corpo, eu sinto a vibração, eu me abraço carinhosamente. Agradeço a Deus pela minha existência, por tudo que eu tenho. E até o que eu não tenho, eu agradeço, porque eu sei que Deus provém tudo. Eu tenho uma frase que eu falo todos os dias: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não falta. Não falta. E você também. Aqui na minha casa, acordo com um sabiá cantando. Eu também acordo às 5 da manhã. Ai, que lindo, Vera Lúcia. Então, quer dizer, você tem um sabiá? Não, o meu é bem-te-vi, o meu não é sabiá, não. Mas que delícia você acordar com o canto do pássaro. É ele me abençoando o meu dia. Sabe, é a presença de Deus, Deus em mim. Hoje foi interessante que eu lembrei do Calunga. O Calunga era uma entidade que o Gasparito recebia e ele gravou a prece da solução. E me deu vontade de ouvir. Acho que era já tinha terminado as minhas coisas, estava quase na hora de sentar na frente ali do meu computador para começar a trabalhar. E eu ouvi, depois de muitos anos, a prece da solução. Está no YouTube, viu, gente? Você coloca ali, se você quiser, chama-se A Prece da Solução, pelo Calunga. Gente, que prece! Se você está passando por um momento assim que você está sem motivação, está desanimada, ouça a prece da solução. Está no YouTube, é de graça. Gente, as coisas acontecem, eu não vou dizer para vocês que eu não tenho desafios, eu tenho, claro que eu tenho. Mas é interessante que a situação chega, eu sinto no corpo. Às vezes dá uma aflição, eu respiro. Você pode fazer isso com você também? Eu respiro. E aí eu faço a pergunta: o que isso quer mostrar para mim? É para eu ter mais paciência? Mais resignação? Mais resiliência? Qual é o aprendizado de tudo isso? E quando você presta atenção, o teu corpo te dá sinais. É interessante quando você usa os 5 sentidos para tudo. Eu já faço isso há muitos anos, de apreciar. Já dei, inclusive, desafios dos 5 sentidos. Acho que em 2020, 2021, acho que eu dei. E tem pessoas que, às vezes, quando está aí no meu Instagram, fala: você sabe que eu ainda uso aquele desafio? Às vezes, quando eu lembro, eu uso aquele desafio que você deu, que eu trabalhei os 5 sentidos durante, acho que foi 7 ou 14 dias, acho que foram 14 dias, que eu acrescentei um pouco mais, que era para despertar o 6º sentido. E você vai tendo a sensação assim: eu existo para mim, eu vivo para mim, eu vivo com a minha família, eu vivo com meu marido, eu vivo com os meus filhos, mas eu não me abandono. Eu já fiz isso, hoje já me abandonei por muitos anos. Hoje eu não faço mais isso. Mas a experiência, a vivência vai levando a gente a perceber o verdadeiro significado da existência. Todo mundo fala em propósito, propósito. Se você conseguir, pelo menos, sentir que você existe para você, eu acho que esse já é o primeiro propósito teu. Depois você vai descobrir os outros. Porque a gente tem talentos e às vezes você tem mais de um talento. Vai usufruindo tudo que Deus te deu. Você é única. Gente, quando eu olho no espelho, eu me abraço e falo: nossa, eu sou única. Eu não tenho concorrente. Tem vários terapeutas que fazem o que eu faço, mas não da forma que eu faço, e eu não faço o que eles fazem. O meu trabalho é único, como o deles também é único. Como é gostoso trabalhar com pessoas.
Eu nunca não passei a vida toda trabalhando assim. Eu era uma secretária executiva. Quando me aposentei, como eu já disse aqui, eu curei uma diabetes. Aí eu falei, gente, se eu me curei de uma diabetes, eu posso ajudar outras pessoas a se curarem de outras situações. Não vou nem falar que é doença, mas doença também pode. Você pode se curar. Quantas pessoas se curam de câncer que não tem cura? E existe a cura. Converse com as suas células. Nas minhas mentorias, eu ensino isso também. Você conversar com as suas células, você dá atenção para o teu corpo, você dá atenção pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você cheira, pelo que você ouve, pelo que você come, pelo que você bebe. Porque, às vezes, as pessoas vão num ritmo tão acelerado, que a hora que ela para, às vezes ela faz tanta coisa. Por exemplo, uma pessoa que bebe cerveja, por exemplo. O meu ex-marido bebia muita cerveja, mas muita cerveja. Muita, muita, muita. E eu acho que chega um momento que acho que a pessoa não sente mais nem o sabor daquilo. Uma, duas, tudo bem. Agora 14, 15 é demais. Para mim. Para ele não era demais. Para ele não. Só que assim, ele abusou do corpo, ele abusou. Deus falou, tá na hora de sair daí, você não tem mais função nessa terra. A morte chega quando a gente não tem mais função aqui. Sabia disso? Quando a gente não tem mais função, a gente não tem, você não usa seus talentos, alguma coisa te acontece tem pessoas que Deus não manda recado. Pá! No acidente é pá! Fui! Eu afirmo, ele abusou da vida, ele abusou da saúde, ele não respeitava. Mas tudo bem, pagou o preço. Sentimos a ausência? Sim, mas aceitamos? Aceitamos, nós não temos outra opção. Gente, aceitação cura feridas, cura relacionamentos, cura tanta coisa quando você aceita e modifica aquilo que você percebe que é necessário fazer a mudança. Às vezes tem pessoas que chegam lá no fundo do poço, ela sobe. Tem outras que não conseguem sair. A saída delas é passar para outro plano. É o que eu digo. Deus te deu oportunidade. Quando dizem que a gente tem o prazo de validade, a gente tem sim, mas é nós que escolhemos essa validade. Algumas não. Você vê, essas pessoas que quando morrem dormindo, por exemplo, elas fizeram tudo que tinha, já não tinha mais função aqui, tiveram uma morte sem dor. Agora, quando a pessoa passa por um processo de doença, de ficar em um hospital, aquilo é dolorido. Então, ali, se você conseguir, naquele momento, conversar com você, conversar com o seu espírito, e até pedir um prazo, se for o caso, muitas pessoas são atendidas. Isso eu falo porque eu tenho clientes que tiveram infarto, ele teve infarto, e diz que na hora ele falava: eu não posso ir agora. Meus filhos estão grandes, mas eu não quero ir agora. Eu tenho coisas que eu quero fazer. Eu não acabei de fazer o que eu tenho que fazer. Ele falou para mim, eu nem sabia o que era. Mas eu só pedi encarecidamente, me dá mais um tempo. E esse tempo já tem 12 anos. 12 anos. Então, olha para a sua vida. O que você está fazendo? Conecte-se com o teu eu superior, o teu Deus. Eu gosto de falar Deus, que é o princípio de tudo. Eu gosto de Deus. Eu gosto, essa palavra enche minha boca. Deus. É gostoso. Me transborda. E eu sinto. Eu me permito
fazer muitas coisas. E eu aprendi a dizer o seguinte: Deus, eu estou aqui. Eu quero ser um instrumento de paz. O que for para mim, que vem para mim. O que não é para mim, não tem problema. Mas eu tenho essa conexão com Deus, essa conexão com o meu espírito. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha alma. A minha alma me revela muita coisa, me previne, me dá insights. Mas para isso, eu aprendi a fazer conexões. Como você faz, Miriam? Bom, quer aprender? Muita gente já sabe, mas eu vou repetir. Eu acordo, me abraço, abro os meus braços, agradeço a Deus pela noite, por tudo que eu tenho, do que eu lembro ali no momento, eu não fico... Eu já visualizo meu dia maravilhoso, vou pro banheiro, olho no espelho, eu me acho linda para mim, eu tomo meu banho, faço a minha prece, meus exercícios físicos, porque eu não gosto de academia. Eu sei fazer os exercícios em casa, porque eu tenho acompanhamento de que eu comprei, né? De uma... Ela chama-se Viviane Sampaio. Procura no YouTube. Ela dá uns exercícios tão maravilhosos que seu corpo agradece. É impressionante. Eu acabo de fazer exercício, eu me abraço, falo, ai, gente, mais um dia, que delícia! Eu fiz meu exercício. Porque, às vezes, a caminhada é gostosa. Eu moro até perto do Parque da Água Branca. Às vezes, eu caminho até lá. Mas, às vezes, não. Não são todos os dias que eu tenho essa disposição de sair para a caminhada. Mas a disposição de fazer os exercícios físicos... E já me perguntaram, mas você faz os exercícios aí pelo computador ou pelo celular? E se você estiver fazendo errado? Ué, você não faz errado, sabe por quê? Porque você presta atenção em você. Se for o caso, faz na frente do espelho. No início eu fazia na frente do espelho, porque realmente no meus armários tem muito espelho. Eu fazia na frente do espelho, mas quando eu vi que eu fazia os movimentos certinhos, eu continuei. Gente, eu estou com ela há 4 anos. Em fevereiro vai fazer 5 anos. Sabia? É. E sabe como que eu fiquei sabendo dessa moça? A espiritualidade. Olha que interessante. Quando você está no seu melhor conectada com você, você vai perceber que as coisas chegam para você. Você mentaliza, eu preciso fazer isso, eu tenho esse projeto. Logo aparece a pessoa para te ajudar, ou a pessoa que você vai comprar o curso dela, é impressionante. Aparece, como essa moça apareceu para mim. Já fiz com outras também, fiz uma experiência de comprar um outro curso de exercícios físicos, mas foi tão violento que me deu até um problema no quadril depois. Aí eu falei, não, vou voltar para Viviane Sampaio. E foi muito bom. É um preço muito acessível, muito bons exercícios, ela entende muito. E aí depois eu tomo meu café bonitinho, faço pausas para respiração, me ligo com a minha centelha divina, com Deus, faço as minhas coisas, meus atendimentos, meu trabalho, venho para a rádio, faço meu programa, assisto o que eu tenho que assistir à noite, fazer o que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Quando chega que eu deito, eu analiso como foi meu dia. Nossa, eu só agradeço, só tenho coisa para agradecer, nada para reclamar. E você? Mili, você chegou bem no final. Eu estou terminando, mas tudo bem.
Depois você pode me acompanhar aí pelo Instagram, pega no comecinho, que o nosso programa hoje foi sobre ter uma qualidade de vida gostosa, sentir a vida, desfrutar da vida. Quer coisa melhor? Então, olha, vou deixar você com você, sinta o meu carinhoso abraço. Abraça você nesse instante e até o próximo programa.